Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Maria Sepereda, autora da série de livros O Sol Negro e professora do Método de Integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Cris. Pois é, e se eu não tivesse te conhecido? Onde estaria eu aqui, né? Afinal de contas, foi você que me fez ser youtuber, né? Tudo isso eu devo a você, senão talvez eu estivesse ainda mexendo com os meus tubos de ensaio e com o meu laboratório super especial. Eu também achava legal, né? Eu era um tipo de doutora Everest. Mas isso aqui é o meu destino, é o meu tema principal. Que é isso que nós vamos discutir hoje, para vocês entenderem bem o que é isso. É com você, Cris. O tema do programa de hoje, se eu não tivesse te conhecido. E aí, Maria? E se eu não tivesse te conhecido? Essa pergunta tinha que ser a primeira mesmo, porque ela é muito importante. Ah, vamos lá. Tentar facilitar as respostas, porque nós vamos falar em realidades paralelas, multiversos. E o povo se dá o nó no cérebro o tempo todo, porque a única forma de você entender o raciocínio disso é saindo do raciocínio temporal e indo para o raciocínio quântico. Aí o pessoal fala assim: não, tudo bem, eu vou raciocinar quanticamente. Então, o passado, porque o presente, no mundo quântico, não tem tempo. O tempo não existe, né? Existem fatos. E todas as realidades paralelas são acontecimentos diferentes dentro de uma mesma base idêntica. Idêntica porque existe o mesmo padrão desenhado, existe uma mesma teia do destino desenhado, ou melhor, tecido pelas irmãs Nornes, as irmãs nórdicas, que as três irmãs que teciam o tecido espaço-tempo e o destino dos deuses. Então, em uma realidade paralela, e se estou dizendo paralela, é porque existem comparações para ela. Então, realidades paralelas. E o filme fala universos, então nós vamos discutir isso também. As realidades paralelas, elas são muito parecidas, elas são desenhadas sobre o mesmo programa. O que ocorre é alternativas de novas rotas de um mesmo caminho, aonde em uma realidade a resposta foi sim, e em uma outra realidade a resposta foi não. Então, obviamente, abre-se um novo leque para um novo caminho que abre novamente novos sim, novos não. Cada realidade paralela pode estar com padrões frequenciais diferentes. E isso faz todo sentido, o filme mostra isso. Onde existem variações da vida dele, no padrão central, que é o foco central dele, que é a Elissa, que é a esposa dele. Então, tudo gira em torno de Edward e Elisa. E ele é meio patético, por sinal. O filme, ele bem trabalhado a nível de ciência, não tem besteiras, embora no simplismo total, né? Não tem uma visão errada com relação a realidades paralelas e o que eles chamaram de multiversos, que isso é uma outra discussão, que eu prefiro chamar de realidades paralelas. Então, a doutora Everest fala assim: você está indo para um outro universo. Poeticamente, podemos falar um outro universo, né? Mas, se você tem algo parecido e segue o mesmo padrão, sob alternativas diferentes, o termo mais certo é realidade paralela. Então, o que acontece se você põe lá o aparelho no braço, igual eles colocam, e forma assim um vórtice meio estranho lá no filme, e você passa para uma realidade paralela, aonde alguém que morreu nessa realidade, que é o caso, né, dele, morreu a esposa e os filhos,
naquela outra realidade, eles continuam existindo. E ainda maior, você está lá também. E aí vem a questão. Não é você. É uma persona igual a você. Os personagens são iguais aos personagens da realidade anterior. É isso que as pessoas não entendem. Na realidade paralela, você encontra uma outra versão de você, que não é você. É uma outra versão de você. E isso é legal no filme, porque ele encontra realmente uma outra versão dele. E ele, outras, várias versões dele, porque ele fez vários saltos quânticos, né? E em várias linhas de tempo diferentes. E ele se encontrava com uma outra versão dele, uma outra versão da Elissa. Ele, que é o personagem principal, não se toca disso, porque ele é meio cabeçudo. Mas, obviamente, a ciência mostra isso. É porque ele era meio desesperado, meio de arrancar os cabelos, meio mexicano e não espanhol. É um drama mexicano, porque, na verdade, é um drama catalão, que é a Catalunha, onde fica Barcelona, mas Espanha. Mas parece mais um drama mexicano. Entretanto, a série é bacaninha. E a única coisa que dá vontade de bater nele, Edward, que é um ser extremamente egoísta, egocêntrico, e por isso mesmo causa muito caos na história, né? Isso a gente vai falar depois. Mas se você encontrasse e conseguisse acessar uma outra realidade, igual perguntou a Cris aqui, o que aconteceria? O que acontece é que você acessa uma realidade que você alterou. Portanto, é aquilo que eu ensino para os meus alunos, e eu vejo que eles penam para entender a respeito disso. Existe uma realidade paralela aqui, existe a realidade paralela de você está aqui, existe um outro você aqui, que não é você, é uma outra versão de sua personagem, projetado pelo mesmo eu superior, mas esta persona, embora tenha o mesmo nome e aparência desta persona, não é essa persona. Agora, quando esta realidade, você sai desta realidade e se projeta para aquela, porque ele pensa em um determinado momento, um fator histórico que aconteceu, ele quer reviver aquele fato numa determinada época da linha de tempo dele, dessa realidade. Então, o que acontece é que ele não vai para essa realidade. É isso que o filme não conta, mas cientificamente falando, isso deu certo, né? Ele está nessa, ele não passa para essa, ele cria uma terceira. Faço uma pirâmide agora. Ui? Então, ele está aqui, né? Está aqui, para fazer com o dedinho para cá, para atrapalhar. Ele está aqui, ele quer passar para cá, mas ele não passa para essa. Ele faz isso. Triângulo, pirâmide. Então, ele passa para a ponta de um triângulo, onde se cria um ponto de singularidade no tecido espaço-tempo. Então, é como se o tecido fizesse isso, estou enxergando aqui no vídeo, e se unisse. Quando o tecido ocorre uma dobra, é o Capitão Kirk falando pro o McCoy, o Spock, o Chekhov, o Scott, né, de Star Trek, Jornada nas Estrelas. Dobra 1, dobra 2. Ocorre uma dobra, que é warp, né? Ocorre uma dobra no tecido espaço-tempo. Então, ocorre um processo em que este universo, isso que ela chama de universo, que está nesse tecido espaço-tempo, se encontra com nesse tecido espaço-tempo. Eles se encontram e criam uma faísca. Faça-se a luz. Surge um terceiro universo, que é o espelhamento de dois que se unem e ocorre através dessa união de dois um terceiro. Então, esse universo aonde ele vai o tempo todo criando caos, porque ele o tempo todo gera caos, porque ele tenta evitar algo que não pode ser evitado e que, ao evitar alguma coisa do lado de cá, ele causa um problema do lado de lá.
E esse é um aspecto que eu vou te contar numa próxima pergunta, que é muito, muito bom de ser abordado sobre um lado científico esotérico, né? Então, o que acontece quando você acessa fisicamente um outro universo? Você não acessa fisicamente um outro universo, você cria uma alternativa entre os dois, por isso a pirâmide, né? Entre os dois universos, você cria, e a pirâmide tem tudo a ver, e o olho tem tudo a ver. Você vai ver isso numa outra pergunta, onde eu vou explorar isso, como eu falei, esotericamente, científica esotericamente, para ficar mais preciso. É com você, Cris. Bem, a nova produção da Netflix, de acordo com o site abc.com.br, diz que, se eu não tivesse conhecido, acompanhe um homem em busca de um destino melhor para sua amada em universos paralelos. A possibilidade da existência dos outros universos, onde os fatos históricos aconteceram de uma forma diferente, sempre intrigou a humanidade, seja por artefatos de origem desconhecidas, descobertos por especialistas ou por teorias da física quântica. Diversas são as ferramentas de estudo encontradas pelos interessados para se aprofundarem no assunto. Porém, a área que mais aborda o conceito de universos paralelos é a da ficção científica. Os próprios filmes e quadrinhos da DC e da Marvel usam e abusam desses conceitos, sendo muito populares até hoje. A nova produção da Netflix, Se Eu Não Tivesse Te Conhecido, também gira em torno desta temática. Eduardo Pablo Derck é um empresário de meia idade casado com o amor de sua vida, Elisa Andrea Ross. Juntos, o casal tem 2 filhos e vivem felizes, até que um acidente destrói tudo, por não querer aí emprestar seu carro para sua esposa, que havia lhe contado que seu veículo estava com problemas. Eduardo acaba causando indiretamente a morte de sua família em um acidente de trânsito. Desolado, o homem não vê mais sentido em viver sem aqueles que mais ama e entra em um profundo estado de tristeza que nem seus melhores amigos conseguem tirá-lo. Com o surgimento de uma misteriosa senhora de idade, Mercedes Sampietro, tudo muda. Ao se aproximar de Edward, explica que precisa de alguém para testar sua nova invenção, uma máquina que permite transitar entre as diferentes realidades paralelas. Imediatamente, Edward vê uma oportunidade de mudar os acontecimentos para que, pelo menos em algum mundo, Elisa não sofra tanto, mesmo que isso signifique nunca o conhecer. Bem, pessoal, a série é um drama romântico com uma pitada de ficção científica inspirada na ideia original do famoso dramaturgo catalão Sergi Berbel, que também assina como roteirista ao lado de Cristina Clemente e Roque Esquius. Sua primeira temporada conta com 10 episódios de aproximadamente 50 minutos cada um e estreou na Netflix no dia 15 de março de 2019. Pois é, então, Maria, e se nós não tivéssemos nos conhecido? Maria, mas a primeira pergunta é o seguinte: nessa série, a cientista que aparece para o homem que estava sofrendo, apesar de se sentir culpado pela morte da família, inventa uma máquina do tempo. E a pergunta é: Maria, devemos ou não tentar consertar erros do passado? Sob o ponto de vista do eu superior, vamos assim chamar a consciência superior. Qual é a moral da história? Boa pergunta de novo. Primeiro, tudo que acontece, acontece porque é uma experiência. Então, essa experiência é importante para você. Você, nessa realidade paralela, está tendo uma experiência única. Está experienciando coisas. Sob o ponto de vista do eu superior, que projeta personas, ou seja, o eu superior do Edward, que é o personagem da série, projetou realidades paralelas, né? Aonde elas são versões alternadas de cada um Edward, de cada uma das possibilidades que ele tinha de opções de
decisões e de frequências, que é o que esqueci de completar na pergunta anterior, de frequências. Então, haviam Edwards com tons mais altos, frequências mais altas, seres mais frequencialmente conectivos, e outros Edwards, em realidades paralelas, mais densos, mais negativos, mais matéria, mais egoísta ainda do que ele já era, se é que isso é possível, porque ele é muito egoísta, egocêntrico, se é que é possível, sempre é possível piorar um pouco mais, como sempre é possível melhorar um pouco mais. Então, sob o ponto de vista do eu superior, todas essas experiências são importantíssimas, porque o objetivo de você, consciência superior, vamos pensar temporalmente, porque não é assim, mas é a forma como você pode entender isso mais fácil. Embora não seja assim, se eu te explicar de forma quântica, sua mente não vai funcionar. Então, eu estou usando o tempo para explicar uma coisa que está fora do tempo. Então, vamos dizer assim, o eu superior projeta vários Edwards para que cada um experiencie alguma coisa distinta. Todas essas experiências são preciosidades para o eu superior. Então, sobre o ponto de vista dele, não existe o positivo ou o negativo, o bom ou o ruim, a bondade ou a maldade. Existe uma balança de possibilidades e as suas múltiplas variedades, tudo que é possível de variar, é um N fatorial, em todas as possíveis alternativas e decisões que ele poderia ter tomado, aonde pareceu ser mais certo, aonde pareceu ser mais errado, onde causou dano a outros, aonde ele não causou dano a outros. Mas, sob o ponto de vista daquele que não julga, por isso que se diz que Deus não julga, né? Sob o ponto de vista sobre aquele que não julga, que é o eu superior, existe a valia de todos aqueles outros, de todos aqueles que fizeram coisas boas ou que fizeram coisas ruins. Agora, devemos tentar consertar as coisas na nossa realidade. Então, você fez coisas que você está consciente de que não é adequado, não era a melhor coisa possível, você está consciente eticamente, moralmente, eticamente, de que é necessário ir lá e arrumar, então facei, cara a cara, volte lá e reverta a situação dentro do máximo melhor possível. Nem que seja para dizer, me desculpe, eu reconheço o que eu fiz. Você não precisa voltar a me considerar como considerava antes. Mas eu quero lhe dizer que eu estou consciente de que naquele momento eu não estava consciente do jeito que eu estou consciente agora. E, portanto, eu reconheço isso, aquilo. E, então, a questão é, eu peço desculpas. Hoje eu sou diferente. E graças ao que aconteceu, embora você possa não gostar disso, do que aconteceu, graças ao que aconteceu, eu hoje sou melhor e não farei mais esse tipo de coisa. Exemplo, né? Então, quando você trabalha dessa forma na sua realidade, na sua linha de tempo, você consegue aumentar o seu tom frequencial. Fugir daquilo que se faz, abaixa o tom frequencial. Confrontar aquilo que você faz, aumenta o tom frequencial. E viver o tempo todo só focado em si mesmo causa uma cascata de efeitos colaterais negativos, que é o caso do tal do Edward, que é alguém que era tão amado pelos seus amigos, sua família, e que é impossível de achar porque que ele era tão amado, porque ele era um encrenca. Eu descrevo como um pequeno vampiro egocêntrico, que os egocêntricos são vampirísticos energeticamente, esse personagem não deixa de ser hilário, por sinal, né? Porque sob o ponto de vista do filme, é hilário. É com você, Cris. Agora, vamos tornar essa discussão ainda mais interessante. O Eduardo se transformou nos universos aos quais invadiu, no próprio Demiurgo.
Ou ainda, algo mais evidente para nós hoje em dia, mesmo dotado aí de boa intenção, mas motivado pelo seu egoísmo, Edward se transformou em um tipo de manipulador da realidade, de certa forma parecido com o que você chama de eles. Uau! Essa pergunta pegou no osso. Boa! Deu aquele uau, né? Dói para quem vai ouvir certas coisas aqui. E para mim pega no friozinho, porque ela é fantástica. Então vamos lá. Para alguns vai doer. Quando um ser egocêntrico, egoísta, e está num baixo nível de escala tonal, só vê o si mesmo, só se importa consigo mesmo, ele está concentrado na sua própria dor, como se só ele sofresse e só ele tivesse valia do seu sofrimento. Então, se ele faz os outros sofrerem, não importa. Esse é o Edward. O que ele se importa mesmo é com aquilo que fez com que ele sofresse. Então, ele tem uma noção da sua própria realidade sobre o seu próprio nível moral. A moral dele é imoral. Mas sobre o ponto de vista dele, essa é a moral dele. É a regra, é o padrão de regra que ele vai seguir. E vai trabalhar em função disso. Daí que ele articula a manipulação de cada realidade em cada linha do tempo do jeito que melhor der resultado para ele. Não importa o que possa estar acontecendo. Então, unicamente o que nós podemos dizer é que Edward, ao poder manejar, manipular as linhas de tempo através do aparelho do braço lá da doutora Everest, faz com que ele seja capaz de atuar como o destruidor ou criador de realidades. Primeiro ele cria, porque ele cocria a realidade na qual, lembra do triângulo? Ele faz uma realidade espelhada, cria uma terceira versão, e nessa versão onde ele está agora, que passou para ela, ele atua como demiurgo, que é o deus daquela realidade. Historicamente, o demiurgo é aquele que manda naquela realidade, é o construtor e destruidor, se ele quiser, destrói e constrói. Esses demiurgos são uma versão inversa de um Deus benevolente, um Deus que adiciona, um Deus que faz com que algo se expanda, né? Então esse demiurgo é o Deus malvado, aquele Deus que pune seus filhos, porque ele é egoísta. Se eles não obedecem, ele faz algo, né, de mal para eles, para que eles obedeçam. Não é bem assim o Edward, mas ele é inconsciente constantemente dentro do seu próprio egoísmo. Mas o fato dele interferir na realidade, querer mudar os fatos, forçar com que as coisas se alterem do jeito que ele quer, gera o que se chama de, no mundo nórdico novamente, inclusive Inglaterra, Escócia e Irlanda, principalmente Irlanda e Escócia, isso se chamava de changeling. Changeling é, para que eu consiga algo, eu negocio no nível baixo de frequência uma troca. Então, se eu quero que alguém se cure de uma doença e está à beira da morte, eu não, né? Tô falando como é, se eu vou tirar. Então, se os povos nórdicos, dentro até do que se considera magia negra, né? Fazem essas trocas. Change em inglês é troca. Você oferece... Você também não. Não, vou tirar de novo. Eles ofereciam um ser vivo, tipo uma criança recém-nascida, que era um valor alto a ser dado, pela vida de alguém que eles não queriam que morresse. Então, essa troca do sacrifício de sangue é utilizado até hoje
em várias versões e alternativas de ordens mágicas, de magia negra, etc. Então, o que acontece? Por que isso surgiu na cabeça dos praticantes de magia negra? É porque, de certa forma, a percepção de que alterar o fluxo natural das coisas terá um preço. As pessoas têm uma resistência enorme a compreender o que é o tal. Fluir na realidade, fluir com o que está na sua frente em tempo presente. Elas rejeitam, tentam manipular, tentam se apropriar, tentam entortar, ao invés de fluir e entender que a magia branca, ela ocorre num processo do menor esforço. O grande mago, o maior mago de todos, é o que menos faz esforço. Ele simplesmente observa e flui, e no momento certo sabe que chegou a hora de fazer alguma coisa. Mas essa alguma coisa vai ser feita a favor do fluxo, a favor do campo, a favor da linha de força natural e não contra a linha de força natural. Toda vez que você vai contra a natureza de algo, um grande esforço tem que ser feito, que vai gerar alguns caminhos inversos. Cada vez que você faz uma força numa direção, uma força oposta vem na sua direção, em sentido inverso, lei da física, né? Portanto, as flechas se encontram. Quando você faz a força numa direção, uma força oposta em sentido inverso, então, como se fala, vai estar indo em direção àquele esforço. Isso faz com que essa visão da alteração de realidade tenha um preço, que é o sentido inverso. Então, ele tentava salvar a vida da esposa e dos filhos, na realidade que ele havia criado, e ocorria a morte de outros ou até deles, junto com outros. Então ele acabou gerando até um efeito borboleta, gerando pioras na situação, ou até alterando quem tinha morrido na linha de tempo dele, acabava ficando vivo, que era o caso do pai dele, mas no final morriam os filhos, ou a esposa, ou ele, e gerava outras desgraças para outras pessoas que também foram afetadas. Então, essa visão é muito interessante, e ela tem todo um sentido, e a mitologia nórdica, dentro da visão da troca e dentro da visão da oferta de sangue, né, que é feita em ordens mágicas ou dentro daquilo que é a magia negra, faz parte daquilo que se chama da visão do demiurgo. E é por isso que, abrir aspas, eles, fechar aspas, que eu chamo, esses que manipulam a nossa realidade, a Cris chama de o governo oculto, né, Cris? Eles fazem um grande esforço, porque tudo que está sendo feito por eles é contra o fluxo natural. E qual é o fluxo natural do homem? Expansão, harmonia, conhecimento, aumento de frequência. Todo o caminho deles é impedindo esse processo natural, impedindo a expansão da consciência do homem, impedindo que ele se harmonize. Eles criam desarmonias. Quando dois brigam, procuram um terceiro, eles são sempre o terceiro que causam dois brigantes por debaixo do pano, estão sempre ocultos. Então, é por isso que ocorre a oferta de sangue na visão deles. É por isso que eles geram guerras, por isso que trabalham com a magia negra, por isso que geram milhões de mortes, porque eles têm prazer nisso, por um lado, porque acham que isso é o jogo verdadeiro, essa é a visão deles, né? E esse jogo da troca é um jogo de baixa frequência, feito por aqueles que manipulam
destruindo a ordem natural das coisas, que é sempre em direção à organização, em direção do caos gerar uma ordem. E eles constantemente estão gerando caos e mais caos para que a única ordem que possa existir é a ordem que eles acreditam, como o Edward, que é o melhor para eles. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas por que esses caras, esses donos do mundo, como você fala, fazem isso se eles já têm todo o dinheiro do mundo? Isso não é por causa de dinheiro, não. Dinheiro é o que acontece, é o artifício movido por eles. A visão deles é uma visão egoística, é uma visão de demiurgo, de ter que fazer com que a realidade seja a que eles querem, do jeito que eles querem, que inclusive os diverte, e não da forma como naturalmente ela poderia ser. Se nada tivesse sido feito por eles desde a história da humanidade, o homem hoje seria o homem Galácticos, coisa que está muito longe de nos acontecer, porque nós somos manipulados para que nos perdamos. Mas o homem também se acostumou, o homem da Terra se acostumou a ficar perdido. E de certa forma, embora diga que não, ele gosta desse estado, porque existe como sair dele. Só que mais eu vejo a resistência do próprio homem. Agora, depois de manipulado, ele é que resiste ao seu próprio caminho. Ele que está resistindo a esse processo evolutivo e se agarra no mundo criado, falso, no mundo do changeling, da troca, no mundo da dor, do desastre, se agarra a esses demiurgos achando que eles são suas salvações. E agora é o homem tão doutrinado, tão treinado, que não quer se soltar para do caos seguir o fluxo natural da ordem. É com você, Cris. Esta pergunta, Maria, é sobre um dos aspectos utilizados pela série. Baseando-nos em hipóteses científicas, como é possível descrever as vivências de Edward ao regressar para o mesmo tempo e provável realidade de sua infância, comparativamente à mesma situação vivida por Elisa? Elas são idênticas? Não só a realidade paralela de cada versão de si mesmo é distinta, mas é também a visão daqueles que estão inseridos na mesma realidade paralela. Aí entra a questão dos universos, que no filme tem um pequeno erro semântico. Eu estava falando em realidades paralelas. Agora entra o que é o universo. O universo é uma bolha individual ou coletiva inserida em uma outra bolha. Né? Então, por exemplo, a realidade de Elissa na realidade paralela mesma, onde estava o Edward, eles, por exemplo, na infância, quando Edward vai olhar, passando por uma realidade paralela daquela linha do tempo onde eles eram crianças e aconteceu uma coisa entre eles lá numa festa, ele olha sobre um determinado ângulo e enxerga quase igual a história, mas na mente dele existem ângulos diferentes. Até é interessante que o diretor fez isso muito bem, porque ele colocou a mesma história sendo olhada sobre um ângulo da câmera para o Edward, e bem depois a Elissa também volta na mesma cena e o ângulo da câmera é outro. Ficou muito legal. E porque o ângulo da câmera é outro, certas coisas de percepção de cada um deles se tornam diferentes. Então, assim, o mundo está de uma forma X ou Y, está acontecendo tal coisa no mundo, e uma pessoa percebe esse mundo de uma forma,
interage com ele de maneira a justificar aquela forma e se dá bem daquela maneira. Exemplo, né? Isso tá bom, mas tá tudo bem. Aí outra pessoa, inserida na mesma realidade, mostra que aquilo é horrível e tem experiências horrorosas e conversa com essa e diz: como é que você pode estar bem num negócio tão ruim? E eu tô vendo isso horroroso, e como é que você tá vendo isso? Ok, você tá vendo que é o problema, mas você está se dando bem e eu tô me dando mal? Não quer dizer que ele tá fazendo falcatruas. Quer dizer que ele está enxergando, este daqui, está enxergando através das lentes de sua bolha individual, e esse também está enxergando sob as lentes de sua bolha individual. Então este é o universo do Senhor A, e este é o universo do Senhor B, inserido nesta bolha coletiva, que é um universo. Então, cada um deles está interagindo no mesmo universo, mas a bolha individual do Senhor A responde e atua com esse universo de maneira diferente do que a bolha individual do Senhor B nesse mesmo universo. Então, o tempo todo, essa é a resposta do porquê o que eu penso e o que eu sinto, e principalmente o que eu sou como verdade, em escala de tom frequencial, é o que eu vou experienciar alterando a realidade. Então, se eu estou mal, egoísta, não que é mal de maldade, mal emocional, egocêntrico, cheio de compaixão por mim mesmo, porque o caso do Edward é um ser egocêntrico, egoísta e cheio de compaixão unicamente por ele mesmo, né? Então, se eu estou assim, com compaixão por mim mesma, essa energia da compaixão é catastrófica. Ela é catastrófica. Ela só poderá gerar problemas. Por outro lado, o outro senhor A, está num nível, não é de compaixão, é de compreensão. Ele não está sentindo compaixão por ele, nem compaixão pelo que está acontecendo, ele está compreendendo o que está acontecendo. Como o eu superior faria, observa e compreende, e interage proativamente, pensando no bem coletivo, sem deixar de considerar a si mesmo, mas levando o coletivo também com extrema importância. A bolha desse senhor cria uma outra frequência, cria um estado consciente, e a resposta entre os dois universos, o da bolha individual e o da bolha coletiva, serão ressonantes a padrões conscienciais de maior nível de lógica, de maior nível de positividade, enquanto que o outro está na compaixão por si mesmo, né? Estará criando caos, porque a energia da compaixão é uma energia de baixa vibração. E é por isso que se vende tanto isso na mídia. Compaixão. Porque a compaixão é, por exemplo, é o que mantém a pessoa doente e não a tira da doença. A pessoa que não quer se livrar de uma doença está com compaixão por si mesmo, consigo mesmo. A pessoa que quer se livrar de uma doença, ela descarta a compaixão. Ela é proativa, determinada, ela é focada no nível frequencial distinto. Não importa porque eu gerei isso. O que importa é que agora eu entendi e eu vou fazer diferente. Então, são níveis frequenciais distintos. Um agarra e traz para si a força, gerando o mecanismo inverso. O outro liberta e abre o fluxo e segue o caminho. A linha é ordem, a linha é saúde, a linha é coerência, a linha é perfeição. Tudo que sai disso é porque um ou muitos estão se manifestando como demiurgos em suas próprias realidades.
Se você já está inscrito, cancele a sua inscrição e se inscreva de novo, porque o YouTube está com problemas, né? Criando problemas para os canais. Então, se você cancelar a sua inscrição e se inscrever de novo e ativar o sininho outra vez, agora sim você vai ser notificado quando os vídeos entrarem no canal. Então, o YouTube está fazendo isso para se livrar de contas que eles consideram inativas. Então, se você realmente gosta desses vídeos, se inscreva novamente, ativa o sininho e dá um like no vídeo, porque aí a sua conta vai estar ativa e você vai estar recebendo os nossos vídeos constantemente. Muito obrigada, então, a todos. Um abraço para vocês e é com você, Cris. Bem, pessoal, eu vou deixar aqui as minhas considerações finais. No meu ponto de vista, presente é o momento mais importante da vida. Você já parou para pensar na importância do tempo presente? O presente é o grande momento de nossas vidas. Sim, é nele e para ele que todas as coisas acontecem. É preciso estar desperto e atento de forma simples para este importante momento chamado presente. Porque, seja lá o que estiver vivendo, isto tudo só tem sentido se estivermos no aqui e no agora. Todos os fatos que ocorreram na nossa vida até o momento vieram e arquitetaram tudo para que estivéssemos fazendo exatamente o que estamos fazendo agora. O passado já passou e o futuro estamos construindo a partir do agora. Porque estamos delineando, segundo a segundo, pelo hoje. Então, se pretendemos ter um bom futuro, temos que ter boas escolhas no presente. E a verdade é que somente o presente nos oferece a possibilidade de sermos melhores, de fazermos o que temos de fazer, de valorizar, de ser feliz, de amar, de colocarmos a serviço uns dos outros. Porque somos uma unidade, humanidade. É no hoje em que encontramos ferramentas para fazer de nossos projetos uma realidade, porque sempre existirão como possibilidades. A vida acontece no agora. O momento presente é o grande presente que temos todos os dias, todas as horas, minutos e segundos. Somos a vida nos tornando gente. E agradecer é o mínimo que podemos fazer. Porque a vida, ela é para ser vivida e respeitada em todas as suas manifestações e formas. Esse é o verdadeiro presente do grande arquiteto do universo. Então, eu questiono, nossa vida é sonho ou realidade? Mas para que saber? A gente vive, vivemos intensamente cada momento. Sejamos a cada instante sonhadores mais responsáveis, utópicos mais atuantes. Vamos viver um intenso de satisfação, solução e compreensão. Porque vivemos, respiramos esse gás atômico todo poluído. Afinal de contas, somos gente que possui o ontem, o hoje. O amanhã é uma escolha do presente. Pessoal, gratidão. Até o próximo Despertos. Eu peço que vocês entrem no canal Cron TV, que é o meu canal, e de Maria Cepereda. Gratidão, Maria. Até o próximo Desperto, pessoal. Grande beijo no coração de vocês.